Olá, meu nome é Thaís de Paula Scherer, eu sou vice-coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E dando continuidade ao programa Educação Maria da Penha nas escolas, nós vamos falar um pouco sobre violência de gênero e as espécies de violência, como identificá-las e também o que fazer se essas situações aparecerem para vocês no cotidiano escolar, com foco então no público docente, professores e professoras. Para começar a tratar desse tema da violência de gênero, primeiro é importante a gente entender, afinal, o que é gênero? O termo gênero foi construído pelo psicanalista norte-americano Robert Stoller, no seu livro de 1968, Sex and Gender. O autor apontou já nesse livro a distinção entre sexo, vinculado à biologia, e gênero relacionado à cultura. Então, o conceito de gênero traz esse tema da definição cultural do comportamento definido como apropriado aos sexos em dada sociedade, em determinada época. Então, por meio da compreensão do gênero enquanto construção social, foi possível identificar como a distinção entre o masculino e o feminino esteve diretamente relacionada a uma imposição de um lugar de subordinação às mulheres e de hierarquia entre os sexos em uma relação de poder. Então, o gênero permite entender que as distinções baseadas no sexo têm esse caráter cultural e não exclusivamente biológico. São interações marcadamente desiguais e se legitimam e se reproduzem socialmente. Então, em resumo, sexo está relacionado ao aspecto biológico, como atribuído no nascimento, macho ou fêmea. Gênero é definido como as características femininas e masculinas que são produzidas e reproduzidas por meio da socialização e educação dos indivíduos. Identidade de gênero, quando alinhada com o sexo, nós temos as pessoas cisgênero. E transgênero são as pessoas que, quando o sexo e o gênero não correspondem. E também tem as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, as não binárias. Já a sexualidade se refere à atração sexual propriamente dita, que pode ser hétero, atração pelo gênero oposto, ou homossexual, atração pelo mesmo gênero, ou quem tem atração por ambos os gêneros, bissexual. Já os estereótipos de gênero traduzem visões ou pré-compreensões generalizadas sobre os atributos e as características que membros de um determinado grupo possuem, ou sobre os papéis que eles desempenham ou deveriam desempenhar, pela simples razão de fazerem parte desse grupo em particular, independentemente das características individuais. Por exemplo, os homens são fortes, não podem chorar, as mulheres cuidam de crianças, sabem dos deveres da casa, a liderança é masculina, a mulher é vinculada com a maternidade, etc. A experiência de masculinidade ou feminilidade varia para cada pessoa ao longo da vida, mas existem crenças, né, da sociedade sobre como que as mulheres e os homens devem se comportar, isso desde o início da vida, né, desde a época da infância e também da adolescência. Quando a gente fala em violência de gênero, é uma violência contra a mulher em sentido amplo. A gente tem que ter em mente que é uma violência que tem por base essa inferiorização do gênero feminino. São atos motivados, né, atos violentos, e tem por fundamentação, digamos assim, essa subjugação, que não é apenas um comportamento individual, mas que também é reproduzido pela sociedade. Então, essa concepção equivocada de que o homem é superior à mulher, em diversos aspectos, acaba, entre aspas, naturalizando comportamentos violentos do homem nas relações com as mulheres, seja uma agressão, um xingamento, a exigência de uma roupa, a proibição de trabalhar, ou de contato com familiares, com amigos, o controle de redes sociais, tratando as mulheres como objeto. E essa violência de gênero, então, ela reflete essa concepção da sociedade machista, patriarcal. A violência contra a mulher, né, na década de 1940, a partir de 1940, especialmente na década de 1960, começa a ser levada, digamos assim, mais a sério, especialmente no âmbito internacional, e é considerado como violação dos direitos humanos. Aqui no Brasil, na década de 1970 e 1980, nós temos diversos movimentos feministas que denunciam a morte de mulheres pelos parceiros íntimos. A campanha, né, muito conhecida, Quem Ama Não Mata, que virou até novela, com júris famosos, como o da Ângela Diniz, o próprio podcast Praia dos Ossos. Na Constituinte de 1988, nós temos o lobby do batom, né, o lobby das meninas, o lobby das mulheres, que justamente pleiteou direitos das mulheres na Assembleia Constituinte de 1987 e 1988.
E a Constituição Federal de 1988 consagra, no artigo 226, entre aspas, que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, aqui a gente tem a proteção das crianças, dos idosos, das mulheres, dos homens nesse âmbito familiar e também nesse âmbito afetivo. Em 1994, o Brasil cedia a conferência, a convenção, a conferência que vai dar origem à Convenção Interamericana para Prevenir, Promover e Erradicar toda a Violência contra a Mulher, reconhecendo como violência essas atitudes que geram morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, e também instigando que os estados, que a sociedade haja contra essa violência, enfrente essa violência e promova o combate a essa violência. Ou seja, em briga de marido e mulher, se mete sim a colher e é uma obrigação do Estado e da sociedade brasileira, pelos tratados internacionais e pelas normas que a gente tem hoje. Então, é importante que a gente tenha essa noção da violência de gênero como algo mais amplo, mas a Lei Maria da Penha, especificamente, que vem em 2006, em razão da condenação do Brasil pelas cortes internacionais, ela trata da violência contra a mulher no âmbito das relações familiares, ou seja, entre pai, filha, tio, sobrinha, avô, neta, nesse âmbito, e também nas relações íntimas de afeto, que é o mais comum, seja um namoro, um casamento, uma união estável, ou seja, a violência entre parceiros e ex-parceiros. E também no âmbito doméstico, no local da casa, da residência, por exemplo, com a empregada doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz todo um arcabouço, legal, normativo, para a gente tratar sobre essa violência que atinge as mulheres, a violência que as mulheres e meninas mais sofrem é essa violência dentro de casa. Então, é algo bastante grave, que exige realmente o movimento do Poder Judiciário e também do sistema de justiça, mas de toda a sociedade, para que realmente a gente tenha uma educação voltada para o combate a essa violência, que infelizmente é muito comum. E a Lei Maria da Penha, então, consagra como violação dos direitos humanos essa violência contra as mulheres e meninas e prevê mecanismos para coibir, para prevenir essa violência doméstica e familiar. E quem é o sujeito de direito dessa Lei Maria da Penha, o alvo de proteção da Lei Maria da Penha, são todas as mulheres e meninas e todas as relações afetivas. Então, aqui, independente da classe, da raça, da etnia, da orientação sexual, da renda, da cultura, do nível educacional, da idade, da religião, todas gozam desses direitos fundamentais e devem ter uma vida sem violência. Esse é o grande objetivo. E aqui também é importante a gente ressaltar que a Lei Maria da Penha traz, então, também espécies dessa violência que pode ser cometida contra mulheres e meninas. A violência física, que é a mais comum, porque a gente consegue visualizar, deixar marcas aparentes. Aqui nós temos socos, chutes, empurrões, com uso ou das próprias mãos, ou até de facas, canivete, marreta, martelo. É comum também o uso de travesseiro, do fogo, ou mesmo das armas de fogo. Aqui nós temos, então, as lesões corporais, as mais leves, as mais graves, e o próprio feminicídio, que é agora um crime autônomo, desde a lei de outubro de 2024, e teve um aumento da pena mínima e máxima. A segunda hipótese, que também é bastante comum, mas é um pouco mais difícil da gente conseguir muitas vezes identificar, é a violência psicológica, que é uma conduta que gere dano emocional, uma diminuição da autoestima, a partir do controle das ações das mulheres, dos comportamentos, das crenças, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação da intimidade e ridicularização. A violência doméstica, que a gente tem também, muitas vezes, essa questão de manipulação, nos casos de divórcio, de separação. Também é bastante comum essa questão da perseguição, hoje, inclusive, nas redes sociais, nós temos o stalking, que, infelizmente, aparece muito, Nós temos também a violência sexual, que é constranger a mulher, obrigá-la a manter a relação sexual, a presenciar a relação sexual, mesmo que ela não deseje, contra a sua vontade. E também nós temos, aqui na violência sexual,
muitas vezes impedir que ela se previna de gravidez ou de doenças sexualmente transmissíveis, obrigá-la a fazer um aborto também é violência sexual. A quarta hipótese é a violência patrimonial, aquela que configura a destruição, subtração, retenção dos bens ou documentos da vítima, né, das mulheres. A última violência é a violência moral, que é aquela entendida como uma conduta que configure calúnia, imputar um crime falsamente, uma difamação, que é uma ofensa à reputação e à honra objetiva, ou a injúria, uma ofensa à honra subjetiva, com xingamentos. A difamação aqui ela acaba sendo na presença de terceiros. Infelizmente, também isso é bastante comum hoje, como nas redes sociais, esse tipo de conduta. Quando, né, ocorre uma dessas violências, nós temos a possibilidade de fazer a denúncia para o 180, que é um canal de atendimento 24 horas, e também nos casos, né, de emergência, nós temos tanto a Patrulha Maria da Penha, né, a Guarda Municipal, em alguns municípios, a gente tem aqui no estado, e também a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, que é o 190, que também pode prestar esse atendimento emergencial. E quando, então, no ambiente escolar, né, os professoras se depararem com alguma revelação espontânea de alguma situação que essa criança ou esse adolescente tenha vivenciado, né, tenha sido vítima de alguma violência, ou, inclusive, tenha presenciado como vítima indireta essa violência, né, uma violência contra a mãe, contra a tia, contra a avó. Quando há esse relato, é importante, então, que ele seja encaminhado ali dentro do ambiente escolar para o devido acolhimento, né, atendimento, de acordo com o guia de orientação, né, as equipes diretivas e pedagógicas sobre esses protocolos e como fazer essa abordagem, né, no ambiente escolar e extraescolar. A Secretaria de Educação disponibiliza esse material, que é bastante completo, que traz diversos temas importantes, né, no ambiente escolar, como álcool e drogas, bullying, cyberbullying, saúde mental, trabalho infantil, violência autoprovocada, violência sexual. Então, após a leitura desse material, né, essa compreensão de todo esse guia que a Secretaria de Educação disponibiliza, né, para as senhoras e senhores, é importante, então, que vocês façam esse primeiro registro, né, dessa revelação espontânea que a criança ou adolescente traga, né, a termo, né, é importante que haja um registro dessa denúncia, vamos dizer assim, né, a gente chama de revelação espontânea, e o devido encaminhamento ao Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar, se tratando de uma situação de emergência, pode, inclusive, já impor alguma medida de proteção a essa criança e adolescente. E também pode ser acionada a Polícia Militar, como eu falei, 190, ou a Polícia Civil ali da localidade. E a partir também desse protocolo, né, desse guia da Secretaria de Educação, tem possibilidade de vocês realizarem um registro, né, no sistema da própria Secretaria, que é o SIGO, e também, se for o caso, né, no SINAM, que é a parte da saúde pública. E também é importante, então, que vocês estabeleçam fluxos com o Conselho Tutelar ali da comunidade, né, da localidade, e possam fazer esse encaminhamento devido dessa criança, desse adolescente, de acordo com os relatos que eles tragam. Então, é muito importante que vocês tenham, né, esse fluxo com o Conselho Tutelar, né, com essa orientação desse fluxo com eles, né, desse protocolo de atendimento, e especialmente de todas as diretrizes que o guia traz para vocês, que é bastante completo, e que é importante também ressaltar que na esfera da criança e adolescente nós temos também o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Henrique Borel, a Lei Menino Bernardo, que também protegem, né, as crianças e adolescentes que sejam vítimas diretas e indiretas dessa violência, né, doméstica e intrafamiliar. Então, a gente, né, ressalta aqui a importância da educação como prevenção, né, desses casos de violência contra mulheres e meninas. Inclusive, a Lei Maria da Penha traz, né, a obrigação de que essa temática seja levada para as escolas, e por isso que nós estamos aqui, o Poder Judiciário também colaborando nesse movimento de prevenção e à disposição de vocês para qualquer dúvida, esclarecimentos. Muito obrigada.